Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do R, só que a gente vai proceder de uma maneira mais voltada à nossa disciplina. A gente vai sair um pouco daqueles conceitos básicos e vai trabalhar um pouco sobre formas de trabalhar o R com a nossa disciplina de econometria. Primeiro aqui eu vou apresentar para vocês o banco de dados que a gente vai utilizar hoje, tá? Ele está no formato do Excel. Ele tem somente 4 variáveis, em que esse price aqui é o preço, que é a variável resposta. Lot size é uma das variáveis independentes, bedrooms é uma das variáveis independentes e bathrooms é outra variável independente. Tá? Então a gente aqui vai ter uma variável resposta, que é o nosso y, e aqui a gente vai ter o nosso x1, o nosso x2 e o nosso x3. Certo? Então eu vou mostrar como é que a gente lê esse banco de dados no R e vou mostrar alguns conceitos para trabalhar ele no R também. Tá? Então vou abrir aqui o R. Certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu só colocar aqui 13, né? O que é que eu vou fazer primeiramente? Para eu ler esse banco de dados do Excel, tem algumas formas, tá? Eu vou fazer primeiro usando esse comando read Excel, tá? Então eu uso esse comando read Excel, só que para eu conseguir rodar esse comando, essa função, eu tenho que ter instalado no meu R esse pacote aqui, ó, readxl. Eu já tenho ele instalado, tá? Mas como vocês provavelmente não vão ter, vocês colocam primeiro esse aqui, ó, install.packages readxl, tá? Entre aspas. E vocês rodam isso aqui, ele vai instalar no computador de vocês o pacote, porque ele não vai estar implementado no R, tá? Então vocês primeiro têm que instalar esse pacote. E depois vocês chamam essa função library readxl. Aqui não precisa colocar entre aspas, tá? Porque vocês chamando ele, o R vai rodar ele. Pronto, ele tá dizendo aqui que o pacote pode ser usado, tá? Então essa função aqui, readXL, ela está dentro desse pacote readxl. Então, como ele não vem no default do R, vocês têm que instalar o pacote readxl, tá? Como eu já tenho instalado, não vou instalar ele novamente. Só vou colocar essa função aqui, ó, library readxl. Caso vocês alguma vez instalem, vocês não vão precisar ficar instalando toda vida que abrir o programa, mas vocês vão ter que, toda vez que for usar o pacote, vocês têm que usar essa função aqui, ó, library readxl, tá? Então aqui, o que é que eu vou chamar aqui? Essa house price aqui, ela vai receber todo o banco de dados. Então esse comando todo aqui, ele vai ler o meu banco de dados, tá? E o que é isso aqui? Isso aqui vai ser o diretório de onde vai estar o arquivo no meu notebook, ou computador, tá? Então eu vou aqui onde ele vai estar, ó, porque ele está aqui. Isso aqui é o Excel que eu tenho aberto, tá? Aí vocês clicam aqui, ó, nessa parte aqui, copiam e colam esse diretório aqui para dentro, certo? Eu estou copiando e colando, estou fazendo isso aqui a mesma coisa, e cola aqui, tá? Tem que tomar cuidado nessas barrinhas aqui, porque o R não vai reconhecer isso aqui. Vocês ou podem colocar duplas assim, ó, que ele vai reconhecer, ou colocar do outro lado, como tem aqui também. E logo após vocês colocam o nome do arquivo. Então o
o R está reconhecendo que ele vai ler o arquivo que vai estar nesse diretório aqui, ó, econometria 1 2020.1, aula 13/8, que é esse mesmo diretório aqui, tá, ó. E dentro desse diretório, cadê? Ele vai ler esse arquivo Rose Price XLSX. Tá, então se eu rodar isso aqui, ele lê os meus dados. Então aqui vai aparecer o meu objeto. E se eu quiser ver os dados, ele vai aparecer aqui. Tá, então aqui os meus dados já estão no R. Então aqui o preço, aqui a área, aqui o número de banheiros, aqui o número de quartos e aqui o número de banheiros. Certo? E também tem dessa forma aqui. Eu chamo file, que é a mesma coisa. Que eu digo o que é o meu file, é esse mesmo diretório aqui. Só que aqui eu estou chamando o arquivo no formato CSV. E dentro desses dados aqui, eu leio ele, dizendo que ele possui cabeçalho, que é dizendo que isso aqui ele é verdadeiro. Dizendo que a primeira linha é o nome das variáveis e o separador é ponto e vírgula. A diferença é só mesmo no formato aqui, tá? Eu, Eduardo, particularmente prefiro essa forma aqui, tá? Mas essa forma aqui também funciona se a gente for rodar só os dados, tá? Eu vou usar esse comando Rose Price. Então aqui no decorrer daqui, eu estou chamando... se eu chamar Rose Price, ele vai retornar o banco de dados, tá? Então, toda vida que eu falar Rose Price, o R vai reconhecer como se fosse o meu banco de dados. Então, primeiro eu faço o nome das variáveis com esse comando names. Então, se você tiver um banco de dados e você colocar names e o nome do banco de dados, ele vai retornar o nome das variáveis. E aqui são os 4 nomes das variáveis, né? Price, lot size, bedrooms e bathrooms, tá? Se eu quiser somente a variável preço, se eu chamar só price, vai dar um erro. Por quê? Porque o R ele não está reconhecendo esse objeto price, porque para ele só está só está dentro do banco de dados, só que para o R ele não está reconhecendo ainda. Se eu colocar Rose Price, cifrão Price, ele já vai reconhecer, porque o R ele vai dentro do banco de dados e vai pegar a variável. Então aqui está todos os preços das casas, tá? Ou antes de chamar o price, eu tenho que usar esse comando aqui, ó, atache Rose Price. Então é como se eu atachasse os dados e tudo que tem nele, que são as variáveis, o R vai reconhecer como se fosse um objeto. Então se eu atachar e depois chamar o price, aí agora ele chama o que a gente estava querendo fazer aqui no começo, certo? Então, se a gente quiser só chamar o nome da variável, a gente tem que primeiro usar esse comando atache para depois chamar só o nome. Mas particularmente, é bom chamar dessa forma aqui. Você primeiro coloca o nome do banco de dados, aí coloca o cifrão e depois a variável. Porque pode ter várias variáveis com nomes iguais, na verdade. Se eu tivesse outra variável com o nome price, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com preços de carro e em algum momento eu chamasse no meu script o preço da casa e do carro, eu teria 2 price. Eu não saberia diferenciar qual era o preço da casa e qual era o preço do carro. Dessa forma aqui, eu sei que eu estou usando o preço da casa, certo? E também, quando você coloca Rose Price cifrão, ele vai listar todos os elementos que estão dentro do banco de dados, todas as variáveis que estão dentro do banco de dados, tá? Se eu colocar min price, como eu já achatei, eu posso chamar de price, tá?
ele vai dar erro, ele vai retornar em A. Aí vocês, vixe, por que isso está acontecendo? Eu vou mostrar primeiro aqui, ó. Quando a gente coloca, quando a gente chama aqui o nosso banco de dados, aqui embaixo aparece o formato que está a nossa variável. Por algum motivo, esse banco de dados aqui, e até foi bom porque eu vou ensinar isso aqui para vocês, o preço ele está como caractere, ele não está como numérico, como as outras variáveis. Ó. E eu preciso desse preço numérico, tanto para tirar estatísticas descritivas como para fazer outras coisas. Como é que eu vou transformar esse preço em numérico? Tá? Eu vou usar essa função aqui, price, e eu vou usar esse comando aqui, ó, as.numeric. Então, com esse comando aqui, ele vai transformar essa variável price, que não está em numérico, em numérico. Só que eu não vou colocar ele dentro da variável price, eu vou chamar um price2, tá? Então, eu vou chamar outra variável somente com price, sendo que agora é numérico, tá? Então, essa variável price2, ela vai receber o price como numérico, e agora eu vou excluir esse price aqui do meu banco de dados. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar esse excluir como se fosse o price, tá? E eu vou e ele vai receber um banco de dados. Nesse novo banco de dados, ele está recebendo o banco de dados do Rose Price, tá? Ó, o Rose Price 2, ele vai receber o Rose Price, então ele vai ser igual a esse Rose Price aqui, só que a coluna dele vai ter o nome diferente do excluir, ou seja, esse excluir aqui, que é o nosso, desculpa, esse aqui, que é o nosso price, ele vai tirar essa variável do nosso banco de dados. Então, ela não vai aquela variável price. Então, se eu chamar aqui só Rose Price 2, percebam que agora ela só vai ter lot size, bedrooms e bathrooms. Eu não tenho mais a variável price, porque eu usei esse comando aqui para excluir ele. Como é que eu vou incluir agora aquele price 2, que é o preço da forma numérica? Eu vou aqui colocar o banco de dados e eu estou criando uma nova variável. Eu estou colocando cifrão e estou colocando price 2. Eu estou criando uma nova variável. E essa nova variável vai receber o price 2. Tá? Então, quando eu coloco aqui, aí agora eu consigo ver, vai ter o price 2 aqui. E quando eu chamo só o Rose Price 2, percebam que agora ele está como double. Ele está como numérico. Tá? Ele não está mais como string, como era daquela outra forma. E agora quando eu tiro a média dele, ele não vai dar mais erro. Ele vai ser um valor. Então, em média, as casas que a gente está estudando custam 68.121,6 unidades monetárias, que eu não sei qual é, tá? Então, a gente aí finalizou essa parte de transformar a variável que não era numérica para numérica. Tem uma forma mais fácil, mas eu deixei assim bem assim mais extensa para vocês verem um passo a passo de alguns conceitos do R, certo? Se eu quiser utilizar tabelas, esse comando table, ele vai retornar algumas tabelas no R. Então, se eu quiser saber como está distribuído o número de número de quartos, eu uso table bedrooms. Então, o que é que essa tabela aqui está me fornecendo? Duas casas vão ter um quarto, 136 casas vão ter 2 quartos, 301 casas vão ter 3 quartos e assim sucessivamente, tá? Se eu colocar table e duas variáveis, vai ficar dessa forma aqui.
O que é que essa tabela quer dizer? Se eu só pegar essa linha aqui, então, das casas que tem 3 banheiros, das casas que tem 3 quartos, 225 casas tem um banheiro, 72 tem 2 banheiros, 4 tem 3 banheiros e nenhuma tem 4 banheiros. É uma coisa que eu achei bastante estranho. Das casas que tem 6 quartos, uma tem um banheiro e uma tem 2 banheiros, ou seja, Eduardo, pensei que quanto mais quartos, mais banheiros, né? Mas se a gente for ver aqui, as casas que tem muitos quartos, tem poucos banheiros. Eu pensei que esses números iam ser aqui, nesse 3 ou 4 banheiros aqui. Tá, então isso aqui é a tabela cruzada, tá? Se eu fizer a tabela aqui do número de banheiros, então 402 casas tem um banheiro, 133 tem 2 banheiros e assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos. Se tiver alguma coisa dúvida em gráfico, ponto de interrogação list, que ele vai dar um help aqui no list, o que é tudo que tem dentro do comando, certo? Da função list. Nesse primeiro aqui eu estou fazendo o histograma do preço, certo? Eu estou colocando essa variável x aqui, ela vai variar de 0 até 200 mil. Eu vou colorir ele de vermelho e eu vou colocar o nome da variável x como preço, tá? Esse x11 aqui é se eu quiser se eu quiser gerar o gráfico abrindo outra janela. Por que eu faço isso? Eu acho melhor, porque se você for gerar o gráfico só aqui, ó, com esse comando aqui, o gráfico ele vai ficar aqui, ó, tá? Se você selecionar as duas linhas aqui, ó, eu estou selecionando as duas linhas e estou apertando o Ctrl Enter. Seguro o Ctrl e aperto Enter. Ele vai abrir uma nova janela, tá? Então aqui é o histograma dos preços das casas, tá? Esse aqui é o histograma dos preços das casas. Aqui é a frequência e aqui é o preço, tá? Então, dessa forma aqui. Então percebam que se eu rodo só esse comando de baixo aqui, ele vai só nos fornecer o plot, nessa janela plot aqui. Se eu rodar com esse x11 aqui, ele vai abrir em uma nova janela. Tranquilo? Isso aqui foi o histograma. Agora eu vou gerar um gráfico de setores. Só que o que é que acontece? Para eu gerar o gráfico de setores, se eu só gerar o gráfico de setores da variável quartos, ele vai dar um errozinho aqui. Por que é que fica essa figura estranha? Porque ele não está reconhecendo aqui como se fosse uma tabela para se fazer um setor. Ele está reconhecendo cada variávelzinha dessa aqui. Ele está pegando esse valor e está colocando no setor, esse valor está colocando no setor, e assim vai dar daquela forma. Ele não está fazendo dessa forma aqui, que a gente está fazendo logo abaixo. Porque primeiro a gente tem que fazer uma table para dizer para o R que eu estou querendo fazer o gráfico de setor dessa tabela aqui. Certo? Não é só da variável. Você tem que primeiro fazer uma table e chamar o número de quartos. Então, eu tenho que colocar para esse gráfico de pizza ou de setor o table da variável. Tá? Então, quando a gente roda isso aqui, a gente consegue o nosso gráfico de setor. Perceba que a grande parte possui 3 quartos, depois 2 quartos, depois 4 quartos e assim
depois 5, que é o que está retratado aqui, né? Um quarto tem poucas casas, só 2, certo? Então a maior parte está dentro desses setores aqui. Esse comando aqui, par mthrow 12, o que é que vai acontecer aqui? Eu posso criar uma janela que eu consiga colocar 2 gráficos juntos. Nesse caso aqui, eu vou criar uma tabela, é como se eu criasse uma tabela com uma linha e 2 colunas. E nessas 2 colunas vai ficar um gráfico, que eu vou colocar esse histograma aqui, e vou colocar esse gráfico de dispersão no outro lado, na outra coluna. Então, quando eu rodar tudo isso aqui, eu vou conseguir, em uma mesma figura, colocar 2 gráficos. Então, primeiro é o gráfico de dispersão, o gráfico de histograma do preço das casas, e do lado é o gráfico de dispersão do preço com a área. Então percebam aqui, ó, que a gente já vê uma tendência crescente. Então, quanto maior a área construída, maior o preço, certo? A gente consegue ver algo mais ou menos linear aqui, crescente, tá? E esse último aqui é somente a correlação, que é a correlação entre esse preço e a área. Então deu 0,53. Se a correlação vai de -1 até 1, é uma correlação, sim, alta, né? Tá indo ali para próximo de 1. Então, reforça mais ainda o que a gente encontrou aqui no nosso gráfico de dispersão, que quanto maior a área, maior o preço. Esses comandos tapply aqui, eles vão nos fornecer o que? Se eu coloco price, tapply price, Betrons e a média, ele está pegando a média de preço, esse média aqui, ó, ele está pegando a média do preço de acordo com o número de quartos, certo? Então, ó, a média das casas com 1 quarto, o preço, a média de preços é de 38.750. A média de preços da casa com 2 quartos é de 51.886. A média de preço das casas com 5 quartos é 83.140, tá? Então, isso aí é a interpretação para esse tipo de avaliação. Por exemplo, se eu quisesse, sei lá, estudar a média de notas de vocês por idade, aí eu saberia qual era a média da nota dos alunos com 22 anos, a média dos alunos com 20 anos, e assim sucessivamente, entendeu? Aqui eu fiz a mesma coisa, só com o número de banheiros. Então, casas com banheiros, com um banheiro, elas têm em média o valor de 60.153, certo? Então, daqui a gente percebe que quanto maior o número de banheiros, mais caro fica a casa, né? Isso aqui percebe um aumento. Aqui já é diferente. Aqui a casa, em média, as casas mais caras tem 5 banheiros. Já a casa com 6 banhos, desculpa, com 5 quartos. Já a casa com 6 quartos, ela teve um preço somente superior às casas com 1 quarto e 2 quartos. As outras ela foi inferior. Tá. E esse comando aqui, subset, ele faz um recorte na nossa base. Por exemplo, se eu colocar subset, eu estou pegando o nosso banco de dados, tá? Rose Price. Só que agora eu vou só deixar as casas que tem o número de banheiros maior que 2 e, isso aqui eu uso i, naquela nossa
lógica, né? O número de banheiros maior que 2, isso, o número de banheiros maior que 2 e o número de quartos maior que 2. Então, se eu tiver casas com um quarto, casas com 2 quartos também, porque é maior, né? Não estou incluindo 2, ele vai ser excluído do nosso banco de dados. Então, quando eu retornar isso aqui, ó, podem ver que agora de um banco de dados de 546 linhas, observações, eu reduzi ele para 11, porque é justamente o que vai estar dentro dessa minha condição aqui. Eu tenho que ter casas com mais de 2 banheiros e mais de 2 quartos. Então só vai ter essas 11 casas aqui, ó. Tá? É como se eu quisesse dar uma condição para trabalhar com o meu banco de dados, entendeu? Por exemplo, se eu fizesse um estudo com vocês e eu tivesse interessado somente nos alunos maiores, sei lá, de 24 anos ou menores de 20 anos, eu usaria um comando mais ou menos parecido com esse, certo? Então, a gente agora vai fazer nossa regressãozinha. A gente vai fazer primeiro a coisa básica da regressão, que vai ser primeiro aqui o que foi que a gente aprendeu até agora, só foi estimação. Então, muitas coisas que vai aparecer aqui, principalmente na parte implementada do R, a gente vai ver mais ainda na frente. Eu vou só dizer mais ou menos como é que funciona e tal. Então, aqui a gente vai primeiro fazer a implementação da forma matricial e da forma que já está implementada. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou criando um vetor de uns. Por que eu estou criando um vetor de uns? Lembrem-se que naquela nossa matriz X, a nossa matriz tem um vetor, uma coluna só de uns, né? E logo após ela vai ter as minhas variáveis independentes, tá? Então eu tenho que ter na minha variável, na minha matriz X, uma coluna lá só de uns. Então eu estou colocando aqui um rep. Percebam que eu estou usando a função que vocês aprenderam na aula passada. Então é o rep1, né? Estou repetindo 1 do tamanho da minha variável betons, tá? Então aqui eu poderia colocar lot size porque eles vão ter o mesmo tamanho. Então eu vou criar uma variável uns, tá? Certo? Então aqui só vai ter 1, ó. Se eu rodar ela aqui, vai ter o tamanho 546, que é o tamanho das minhas outras variáveis, tá? E aí eu vou criar minhas variáveis. A minha variável x, minha matriz x, ela vai ter o quê? Ela vai ter colunas, que é esse cbind aqui, em que a primeira coluna é uns, tá? Primeira variável. Minha segunda variável é a área da casa. A segunda variável e terceira coluna é o número de banheiros. E a última variável é o número de quartos. Então, se eu rodar aqui e chamar minha variável x, eu tenho aquela minha matriz x lá. Aqui é a primeira coluna, só de uns, e as demais variáveis independentes. Tá? E o meu y vai ser a variável sem bind, que é o price, que é o preço que é a minha variável resposta. Tá? Então, sem bind price, então aqui é só a minha variável resposta, certo? Que é meu y. Esse I10 aqui eu só criei é como se fosse uma matriz de identidade, isso aqui. É só a termos de... Isso aqui eu não vou usar, não, é só a termos de curiosidade mesmo. Se eu colocar I10, eu estou criando uma matriz identidade de tamanho 10. Só a título de curiosidade mesmo. Isso aqui era para estar até lá para cima.
tá? O que vai nos interessar é isso aqui. Então, o que é que eu estou criando aqui? Eu já estou dando direto o vetor de variáveis... Desculpa, eu já estou dando direto a estimação do nosso modelo. Lembram a fórmula? Como é? Deixa eu voltar aqui. Foi na aula 23... Que isso foi essa? Não, foi nessa não. Foi na seguinte. 30. Foi. 30, final 4. Pronto. Estimação aqui. Essa fórmula aqui, ó. Meu vetor de parâmetros estimados. Então, eu estou reescrevendo isso no R, ó. Eu estou tomando a inversa, tá? Essa inversa é somente disso aqui, ó. Eu estou pegando a inversa do transposto de x vezes o x, que é isso aqui, certo? Então, esse primeiro termo aqui é aquele primeiro lá. Então, estou multiplicando pelo transposto da matriz x vezes a matriz y, tá? Então, eu estou reescrevendo no R essa forma aqui. Então, quando eu rodar, e se eu chamar o beta, essa matriz beta, eu vou ter as 4 estimações. Aqui ficou uns, mas isso aqui a gente pode chamar como se fosse o beta 0. Então, nosso modelo ficou beta 0, que é igual a menos 2.418, certo? Esse aqui, esse valor aqui é o coeficiente dessa matriz, desculpa, é o coeficiente da variável lot size. Esse aqui é o coeficiente dessa variável bedrooms. E aqui é o coeficiente da variável número de quartos, tá? Então vamos conferir mesmo se eu ensinei isso aqui certo para vocês. No R, eu já tenho implementado as estimações com esse comando LM, que é Linear Model, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando essa variável, essa variável não, estou chamando todo esse objeto aqui de estimação, eu estou chamando ele de ajuste, tá? O ajuste da nossa reta. Então, LM, que é o Linear Model, ele está recebendo o quê? Ele está recebendo a variável resposta, que é o price 2, aí um tiozinho, e aqui todas as variáveis independentes, tá? Lot size, mais bedrooms, mais bathrooms. E eu estou colocando de onde está vindo. Qual é o meu banco de dados, certo? Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai estimar os parâmetros e vai nos dar várias informações, tá? Mas a gente vai se ater principalmente ao ajuste dos parâmetros, à estimação e ao valor de R2. Ele vai dar outras informações para a gente que posteriormente a gente vai aprender isso aí, tá? Mas primeiro eu quero mostrar para vocês o quê? Que as estimações que ele vai fornecer aqui para a gente é da mesma forma que eu estou calculando aqui, como se fosse na mão, entendeu? Como se fosse encontrado dessa forma aqui que a gente calculou, tá? Então aqui eu primeiro coloco um ajuste, e se eu chamar aqui ajuste 1, ele vai nos fornecer os coeficientes, ó. Então aqui é o coeficiente do intercepto, que é o beta 0, que é esse mesmo aqui desse variável 1 aqui. Aqui é o do lot size, ele vai ter uma pequena diferença, mas é só em casas decimais. Aqui ele vai ter o do número de quartos, que é o mesmo que esse aqui, e aqui o número de banheiros, que é o mesmo que esse aqui. Tá? Então percebam que o que eu ensinei para vocês da forma matricial não é uma coisa absurda, é uma coisa que faz sentido porque
é igual à estimação do modelo que já vem implementado no R. E o que as coisas que a gente vai ver em aulas que vem, né? É basicamente o que se essa variável vai ser significativa ou não, que vai ser utilizando essa probabilidade aqui, vai ser a parte de soma de quadrados também, que a gente já viu um pouco, mas vai ver novamente. O R2 a gente vai ter aqui, ó, então a gente teve um R2 de 0,48, só que a gente não vai usar esse R2 por quê? Porque aqui a gente tem mais de uma variável independente. A gente vai usar o R2 ajustado, que é uma coisa que a gente vai ver também na frente, que ele deu 0,4834. A gente vai ver a significância do modelo. Então, todas essas informações tem aqui, certo? Principalmente essa parte de probabilidade, de p-valor, que eu não sei como é que foi dado para vocês na parte estatística. Mas isso aí a gente vai acabar revendo, certo? Então, era basicamente isso aqui de implementação de modelo. A nova eu não vou falar agora porque vai ser quando a gente for falar do nosso das análises de variância, falar mais de soma de quadrado. Mas era basicamente apresentar esses conceitos, tá? Eu vou passar uns exercícios para vocês, para essa parte de manipulação de banco de dados, para vocês ficarem mais habituados. Também vou passar um exercício que vocês estimem o modelo e discutam os valores do modelo, certo? Mas eu quero que vocês tentem fazer e me dê um retorno se estão sentindo muita dificuldade, porque acho que é quase 70% da sala que não teve experiências com R. Então, eu não estou querendo deixar dificultoso essa primeira parte da apresentação de R para poder tentar igualar com quem já teve alguma certa experiência. Tá? Então eu quero pedir tanto paciência para quem já viu o R de alguma forma e também para quem nunca viu o R, para que comece a utilizar ele para começar a fazer esses exercícios que eu vou passando para vocês. Tá? Então a gente vai se falando aí e até mais. Tchau, tchau.